nosso plano sequência de hoje vai ter o privilégio de conversar com um ator que se consagrou no teatro e na televisão, com a mesma força com que se consagrou em seus preciosos papéis no cinema. Mas ninguém deveria supor que ele é só um ator consagrado, porque até a consagração, no seu caso, é muito pouco. Ele é uma referência essencial quando se trata da arte de representar entre nós. Uma referência que ilumina o trabalho de muita gente e que aponta caminhos para o estilo de muitos atores. Por tudo isso, bem mais do que uma honra, vai ser uma alegria conversar com meu estimado colega e amigo Juca de Oliveira. Afinal, como já foi dito, a honra pode ser até imerecida, mas a alegria não. E é uma alegria que nós vamos dividir com vocês a partir de agora. Estimado colega Juca de Oliveira, um ator referência para a nossa cultura, para a nossa arte. Muito obrigado por você aceitar participar do programa Plano Sequência, que é para divulgar essa linda instituição que é a nossa Cinemateca Brasileira. Bom, enorme honra para mim, né? Claro. Ô Juca, como é que foi? Você, Flávio Império, Paulo José, vocês compraram o Teatro de Arena do Zé Renato? Olha, foi inacreditável, porque eu tinha terminado de fazer uma série de espetáculos no Teatro Brasileiro de Comédia, né? Sobretudo com Flávio Rangel, 5, 6 espetáculos, e espetáculos que fizeram grande sucesso. E aí eu estava na pensão da minha mãe, e de repente toca a campainha e é o Paulo José, Flávio Império, Augusto Boal. Oi, tudo bem? Eu falei, mas que honra receber vocês. Entra e toma um café e tudo. Não, nós estamos convidando você porque nós vamos comprar o Teatro de Arena. Eu falei, meu Deus, como vamos comprar o Teatro de Arena? E eu? Não, você é um dos sócios do Teatro de Arena. E você não tinha dinheiro? Eu era bancário e morava na pensão da minha mãe, que era na Jaceguai. Então, falei, tá bem, se é para comprar, vamos comprar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai amealhando dinheiro ao longo das temporadas e vamos pagando o Zé Renato. Né? O Zé Renato é um profissional extraordinário, que tinha feito coisas absurdamente maravilhosas no Teatro de Arena. Tudo bem, vamos fazer. Mas acontece um problema no Teatro de Arena, que nós tínhamos apenas 100 lugares. Era um teatro ínfimo, né? E os sócios que compraram, o Guarnieri, etc. e tal, o Guarnieri, por exemplo, tinha 2 filhos jovens e que comiam bastante, e que consumiam muito dinheiro, evidentemente. E era muito pouco o número de espectadores para fazer esse pagamento. Então, acabamos comprando, fizemos grandes espetáculos, fizemos um grande sucesso, mas jamais pagamos um tostão para o Zé Renato. Não pagaram? Nunca, nada. E ele? Ele olhava para nós e depois falava, deixa para lá. Muito Zé bom. Renato, né? Zé Renato é um triunfo. E você chegou a trabalhar também com Vianinha nessa época? Sim, trabalhei fiz peça do Vianinha, né? Mas não trabalhei pessoalmente com o Vianinha. Agora, foi o Flávio Rangel que descobriu você? Foi? Exatamente, foi Flávio Rangel. Eu terminei a escola, eu estava fazendo a escola de arte dramática. Quando passei para o 3º ano, nós estávamos fazendo um espetáculo com a Aide Bittencourt dirigia, Frei Luiz de Souza de Almeida Garré. E era um espetáculo público no Teatro Maria de la Costa. Era apenas um teatro de exame final de ano. Fizemos o espetáculo, etc. Araci Balabanian era a minha partner. O espetáculo, fizemos vários espetáculos, eram muito interessantes, uns 3 ou 4. E, de repente, o Flávio Rangel apareceu na plateia e acabou assistindo. Ele assistiu e disse, eu quero convidar você para fazer uma peça
que é a semente do Guarnieri. Entende? Caramba! Aí eu falei, o que eu faço, meu Deus? Eu tenho o Flávio Rangel, o Teatro Brasileiro de Comédia, à minha frente tenho o Léo Vilar, vou representar com Cleide Diáconis, os maiores astros do teatro brasileiro de todos os tempos, e eu vou voltar para a escola de dramática, aí realmente não deu, e eu tranquei matrícula não, falei com o doutor Alfredo Mesquita, por quem eu tinha verdadeira paixão, como todos os que tiveram a aventura de entrar em contato com esse grande educador, né, diretor da escola de dramática, e ele era gentilíssimo, ele falou assim, vai, vou considerar que você fez até o final. E foi uma coisa maravilhosa que ele nunca atribuiu a mim a ruptura no segundo ano. Ele dizia, Juca de Oliveira, que fez o teatro brasileiro, fez a escola de dramática conosco, é um dos formados da escola, o que me honrou muito, ainda hoje. Tenho por ele uma paixão muito grande, Alfredo Mesquita. E você chegou a cursar a faculdade de Direito? Sim. Completou não, né? Não completei. Eu era bancário, né? E chegou um certo momento, naquela época, você tinha que escolher entre a medicina, a engenharia e a advocacia. Né? Eram essas 3 carreiras disponíveis. E eu estava terminando o colégio, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou um pouco confuso. E um amigo meu, Aldo Slick, um grande colega que já nos deixou há algum tempo, ele disse, Juca, você está confuso? Faça um teste vocacional. Né? No IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho, eu fiz lá, o teste é excepcional. Eu falei, e quanto paga? Não paga. Eu falei, então eu vou fazer. Se não paga, a gente vivia no limite da miséria, né? Bancário. Fiz o teste, e o teste, fiquei uma semana fazendo, né, 1000 exercícios, e depois de uma semana, mais ou menos, mais tarde, chegou o resultado. O resultado dizia o seguinte, que eu não devia fazer nem engenharia, nem medicina, porque eu tinha dificuldade de raciocínio no campo espacial. Como até hoje eu não sei exatamente o que é isso, de fato eu tinha dificuldade nesse campo. Né? Que eu devia fazer direito. Aí, falei, vou fazer direito. Fiz mecanicamente, entrei no curso Castelões, o mais importante curso de preparação para a USP, né, para as Arcadas, a 11 de agosto, e fiz o cursinho, fiz o exame e passei muito bem na faculdade. Acontece que, esse teste vocacional, isso que é importante, nesse teste vocacional deveria isso, que eu deveria fazer direito, porque não engenharia, não medicina. E que deveria também fazer teatro de alguma forma. Caramba! É uma coisa importante, porque você tem uma facilidade oral, você gosta muito, e você se dá muito. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer teatro, vou aplicar mecanicamente o teste. Entrei para a faculdade de Direito e falei, agora como é que eu vou fazer teatro, né? Eu vou ler teatro, assistia teatro, adorava Sérgio Cardoso, né? Paulo Otran, adorava aqueles espetáculos maravilhosos, mas aí um dia, na pensão da minha mãe, chega num Estadão, grupo dos jovens precisa de atores para compor a sua peça. Era a Devoção à Cruz de Henri Guion, me lembro bem. Caramba! Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Fui lá e disseram, você tem que preparar um texto. Você prepara um texto e vem aqui e faz esse texto para nós. Que texto qualquer, é da sua livre escolha. Aí eu tinha assistido Henrique IV do Pirandello com o Sérgio Cardoso e tinha adorado, né? Tinha achado uma das coisas mais sensacionais que eu tinha visto na minha vida. Foi no TBC, não, né? No Teatro Nídia Alicia. Nídia Alicia Sérgio Cardoso. Sim, o teatro sim, que era uma companhia, né? É uma companhia excepcional. Aí, vou procurar o texto, eu falei, eu vou fazer um pedaço do Henrique IV, né, do Pirandello. E aí fui na Livraria Teixeira, porque eu ia para o banco, passava em frente à livraria para escolher o livro. Encontrei o texto. O texto não tinha italiano, tinha só em espanhol, eu traduzi, preparei um pedaço, fiz, e falei, bom, nunca mais, né? Fui embora para casa. Um mês depois,
chega na pensão da minha mãe um chamado para eu começar a fazer o ensaio. E aí eu fui lá, encontro, de repente, a Cândida Teixeira, que era professora da escola, era diretora do espetáculo, né? A Via Sacra do Réguion, era também professora da Escola de Arte Dramática. E a Nilcedes é Glória Menezes. Olha, como é que é o nome? Nilcedes. Caramba! O nome dela é Nilcedes. A Nilcedes estava fazendo, um primo amigo meu, adorado primo, me acompanhou e se apaixonou. Falei, essa mulher é a mulher mais linda do mundo, ficou apaixonadíssimo. Ele só me acompanhava no primeiro dia, né? Mas se apaixonou por ela. E, de repente, a Nilcedes trabalhava conosco também. E fizemos a Via Sacra. Aí descubro que a diretora, né? Acabei de falar nela e o nome fugiu. A diretora era a professora da Escola Dramática. Aí eu falei, vou tentar a Escola Dramática. Fui, fiz um exame e passei na Escola Dramática. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa na minha vida, que era a seguinte. Eu levantava às 6 horas, porque eu já tinha, eu tinha entrado na escola, na faculdade de Direito, eu estava fazendo seriamente. Eu levantava às 6 horas e às 7h30 eu entrava na faculdade de Direito, Lago de São Francisco, nas Arcadas. Caramba! Ficava mais ou menos até meio-dia, e meio-dia eu entrava no Banco Itaú, na Rua João Brícola. Quer dizer, eu saía meio-dia, entrava meio-dia, ia correndo na Rua Direita, entrava no banco, saía às 6 horas, e às 7 horas eu começava na Escola da Dramática e ia até meia-noite. Aí, Caramba. a minha vida era, chegava, me deixava um prato, a pensão onde eu morava, deixava um prato para quando eu chegasse da faculdade à meia-noite, eu comia e ia dormir. Aí chegou um certo momento, eu disse, eu tenho que cancelar alguma coisa. O que é que eu cancelo? Né? Vou trancar o quê? Aí resolvi trancar a faculdade de Direito para começar depois e nunca mais. Porque aí... O que é que a senhora, sua mãe, achava dessas viradas? A sua mãe, o que é que ela achava? A minha mãe era a dona da pensão onde nós morávamos. Sim, sim. Morávamos lá. A minha mãe achava maravilhoso que eu fizesse, porque ela é uma italiana que sempre gostou muito de... Tive muito pouca oportunidade de ver teatro, mas assistia novela pelo rádio, etc. e tal, e gostava muito de novelas que ela assistia, e posteriormente pela própria televisão. Então ela me estimulava, claro. E como é que você foi para a televisão? Foi para Tupi ou para Record? Eu comecei Bom, nós estávamos no Teatro de Arena. Isso. E aí, um belo dia... enquanto nós estávamos no Teatro de Arena, eles me convidaram bastante para ir para Excelsior. Né? Você também está na Excelsior, que estava o Coco, o pessoal lá todo. Mas eu não tinha condições de abandonar, porque eu estava no Teatro de Arena e eu falava, bom, eu não vou, em hipótese nenhuma, sair do teatro para fazer isso, porque pode atrapalhar o... Nós éramos visceralmente apaixonados pelo que nós fazíamos no teatro. Nós chegávamos no teatro de manhã e saímos de lá meia-noite. Era uma coisa incrível. Então, de repente, o apelo para ir para a televisão, onde eu ia ganhar, digamos assim, 54 mil reais na época. Cruzeiros, que era uma fortuna, né? E eu ganhava 100, 200, 400 aqui, mas mesmo assim eu acabei não sendo atraído. A gente foi para a televisão, nós fomos pela televisão, mais tarde, quando nós começamos a fazer alguns espetáculos na Excelsior, dirigidos pelo Flávio Rangel. Aí o Flávio Rangel começou a dirigir algumas peças de teatro, começamos a participar. E depois, mais tarde, a gente acabou indo para a televisão Tupi, né? E aí acabamos... Aí você explodiu com o Nino Italianinho, Nino né? Italianinho foi um sucesso... Uma loucura, né? Absolutamente fantástico, né? O que foi interessante que era o Geraldo Vietri, que era o escritor do Nino Italianinho, e Lélia Abramo, né, trabalhava comigo. Era um elenco espetacular e, de repente, a peça se constitui num extraordinário sucesso. Nino Italianinho foi um dos maiores sucessos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos...
Hoje você vê e fala assim, nossa, a novela está ótima, deu hoje 24, deu 32. Era 99%. Chegava a dar 100%. Incrível, né? Foi exatamente na época em que o Luiz Gustavo fazia o Beto Rockefeller. Nós fazíamos às 7, Nino Termininho, ele fazia o Beto Rockefeller às 8. As duas novelas estouraram. Explodiram, né? E foi daí que você foi para a Globo? A partir do Urino? Sim, depois de um certo tempo, bastante tempo na Tupi, um belo dia eu recebi um convite para ir para a Globo. Aí a proposta era interessante, etc., e acabei indo para a Globo. E lá você fez também grandes sucessos, como Saramandaia, por exemplo, né? Saramandaia, fiz... E como é que era a história que você aparece voando? Como é que foi? Não foi com drone, né? Não tínhamos drone na época, né? Mas no final eu tinha que voar, então eles me colocaram... Era um helicóptero que tinha uma pegada, que me pegava aqui, etc. E eu ficava assim no fim do helicóptero. E aí, um aviãozinho do lado, etc. e tal, ficavam filmando, ou daqui para ali, ou pegavam de frente, eu andando assim. E eu voei. E foi alto, né? Nossa, sei lá, 1000 metros, né? Que isso? Tu ficou com medo não, Juca? Claro que fiquei. E como é que surge o dramaturgo? O dramaturgo começou... Eu tenho a impressão que o primeiro lance da dramaturgia foi suscitado em mim quando eu fiz o Júlio César, do Shakespeare, direção do Júlio César, direção de Antunes Filho, né? Que eu fazia o Marco Antônio, que Marco Antônio faz os maiores discursos da história da dramaturgia universal. Ainda hoje é o maior discurso, né? Discurso de Marco Antônio, em defesa de César, é brilhante, maravilhoso. E eu fazia o discurso, acabei fazendo um enorme sucesso fazendo esse discurso, embora a peça não tenha feito sucesso. Olha. A peça acabou não sendo sucesso, era uma direção do Antunes, a tradução era do Carlos Lacerda, governador do Rio. É mesmo, cara? É. E era boa? Eu fiz alguma modificação no meu Marco Antônio, mas a tradução era boa, era uma ótima tradução. Eu fiz modificações. O Milor Fernandes, quando viu a peça no Rio de Janeiro, ele disse, você mexeu no Júlio César, no Marco Antônio. Eu falei, sim, claro, eu adaptei um pouco para ficar teatral como eu queria. Claro, claro. E fiz um grande sucesso. Você está com aproximadamente quanto tempo de carreira, Juca? Eu acho que tenho mais ou menos 60 anos de carreira, né? Que coisa linda, de carreira profissional. Que coisa linda. E você sempre agora escreve as suas peças e viaja pelo... eu não respondi o seguinte, você perguntou do escrever peça. Sim, sim. Como começou? Foi exatamente no Júlio César, é que de repente me inspirou. Eu falei, meu Deus, eu gostaria tanto de fazer uma coisa parecida com isso, que coisa linda, maravilhosa. Aí eu comecei a estudar dramaturgia, né? Fizemos até um curso com Augusto Boal, na Escola de Arte Dramática mesmo. Levamos o Augusto Boal dando aula, fiz aquele curso, depois estudei bastante dramaturgia e de repente comecei a escrever. E eu acho que o que aconteceu efetivamente é que as musas do teatro, pelas quais eu sou visceralmente apaixonado, elas estão permanentemente onde nós de teatro estamos. E eu sempre achei que elas me protegessem. Claro. A primeira peça que eu escrevi foi 500 milhões de dólares. A primeira? Era 500 milhões de dólares. Era uma peça, uma comédia. E essa comédia, por incrível que pareça, acabou fazendo sucesso. E eu falei, meu Deus, a peça fez sucesso, gente lotando o TBC e tudo. E aí eu tive a convicção de que eram as musas, meu Pomone e Thalia, que escreviam as peças para mim. Aí eu fiquei mais tranquilo. Olha, quantas peças até agora você escreveu, Ju? Acho que 17 ou 18 peças. Caramba, rapaz. E aqui, 5 anos em cartaz? Como assim? É porque nós fazíamos aquele tempo, diferentemente do advento da Lei Rouanet, que as peças ficavam apenas 1 mês e meio, 2 meses em cartaz, nós estreávamos. Como é que era feito? Era feito o seguinte,
Tínhamos um texto. Você lia o texto e falava, gostei do texto. Juntava 2 ou 3 colegas de teatro, atores. O que você acha? Nossa, adorei, é maravilhoso. O que você acha? Ele falou, ótimo, vamos fazer. Pegava um diretor, lia, quero dirigir, pronto. Então, era uma enorme paixão em torno da realização daquele espetáculo. E como havia uma enorme paixão, existia um interesse de produzir de qualquer maneira. E nós nos reunimos, e Flávio Rangel tinha inventado uma coisa maravilhosa, que era a cooperativa. Todos participavam cooperativamente, um percentual para cada um deles. E quando você conseguia, porque por causa daquela paixão, e você procurava se aproximar ao máximo da perfeição, quanto mais você chegasse próximo da perfeição, maior era o resultado do público e maior, consequentemente, era a bilheteria, para você ter dinheiro para levar para casa, para filho, etc. E tal. Então, essa que era a razão do grande sucesso. Aí nós pretendíamos o quê? Continuar a carreira, para que nós tivéssemos dinheiro para sobreviver e dinheiro para montarmos a peça posterior, que viesse em seguida. E as peças, às vezes, ficavam 2, 3, 4, 5 anos em cartaz. Não é? É o caso... O Menos Mole? Menos Mole ficou 5 anos em cartaz. Caixa 2 ficou 4 anos em cartaz. Qualquer Gato Vira-Lata, uma peça minha, ficou 10 anos em cartaz. Que isso, Juca? Qualquer Gato Vira-Lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Direção da Bibi Ferreira. Foi feito 10 anos? Ficou no Teatro Bibi Ferreira uns 7 anos, depois foi para o Rio, ficou mais uns anos e completou 10 anos em cartaz permanentemente. Caramba, cara. Ô, Juca, você fez um filme emblemático, muito emblemático, que é Os Irmãos Naves. Uma covardia, né? E eram inocentes, foram torturados para confessar um crime que não haviam cometido, né? Você pediu para a gente passar esse trecho, né? Vamos assistir um trecho? Vamos. Há em tudo isso uma paixão tão grande e desarrazoada que envolve os próprios aplicadores da justiça. Ai, não. Nada se acrescenta ao processo contra os Naves. Falham todas as tentativas. Rapaz. Terrível, né? E tem uma parte que eu era pendurado pelos pés numa árvore e o pessoal ficava batendo. Pá, pá. Os guardas, observados pelo tenente, que é o Selmo Duarte, né? Em torturas as mais violentas possíveis, se viu apenas um pedaço dessa Nossa tortura. Senhora! A Lélia Abramo, que era a mãe, acabou sendo estuprada, né? Fazia a personagem. Sério? A personagem foi estuprada, não se sabe se provavelmente não pelo tenente, mas um soldado qualquer. As violências, elas
foram até mais ou menos um ano sem parar. Quando então o Joaquim foi o primeiro a dizer não aguento mais, etc. Não, realmente a gente matou, e o dinheiro? O dinheiro, onde foi o dinheiro? Batiam para ele dizer, não sei. Aí enterramos num formigueiro, vamos lá, e ia todo amarrado. Onde? Aqui, cavoca. Tem uma cena horrível dele cavocando, né, a terra para conseguir, e que nunca foi descoberto esse dinheiro. A despeito de tudo isso, né, de ser praticamente ser evidente a injustiça, a tortura, os maus tratos, né, eles foram condenados a 26 anos de prisão. Foi uma experiência muito rica para nós, inesquecível, né? A cidade sabia da inocência dos dois? A cidade? A cidade participou, tinha uma parte da cidade que acabava acreditando, eu suponho, que eles fossem os assassinos. Embora, em 2 julgamentos, eles foram liberados, o que pressupõe que era do interesse da própria cidade que eles fossem... Mas era o ódio assassino do tenente, desse militar horroroso, que felizmente morreu já. Depois, ele morreu não muito tempo depois de um ataque cardíaco, o tenente que o Anselmo fazia. Interpretado pelo Anselmo, né? Interpretado pelo Anselmo Duarte, maravilhosamente bem. Né? Eu estava vendo aqui esse plano de sequência aqui, lindo, né? Absolutamente moderno, né? Agora, essa história devia mexer muito com você e com o Raul, né? Nossa Senhora! Assim como o ser humano, né? Nossa, é uma coisa que faz parte da sua alma para sempre. Mexeram com você, né? É uma coisa que faz parte... Nunca... Quer dizer, com certeza absoluta, eu nunca vou esquecer disso. Você sabe que é um filme que merecia ser reapresentado, né? Merecia. Porque essa história da tortura não pode acontecer. Não pode acontecer. Nunca mais, né, meu amigo? Ele, de vez em quando, ele passa na televisão, né? Eu já vi umas 2 vezes. Mas era interessante falar com o pessoal da Cinemateca, porque aqui tem 2 salas de cinema excelentes, né? Para passar aqui, né? Nossa! Com divulgação, né? Resgatar historicamente o filme e os 2 irmãos, né? Os 2 irmãos. E a advertência que é isso, a advertência do fim da democracia, da liberdade. Não é? É uma advertência muito séria que está nesse filme, que é um filme maravilhoso, né? Ô Juca, toda querida pessoa que vem aqui, eu peço, para concluir a nossa querida conversa, que dê uma mensagem, porque esse programa está sendo calculado para ser assistido por 20 milhões de pessoas. Olha, eu acho que é tão importante você organizar um grupo de jovens, de estudantes, e por uma felicidade inigualável, você acabar estudando teatro, personagens das grandes tragédias, das grandes obras da literatura universal, que são grandes ensinamentos para a nossa alma, não é? Bárbara Eleodora cunhou uma frase tão linda que ela disse que o teatro é o documentário da história. E o teatro é o documentário da história. Qualquer peça, você pega uma tragédia grega, você sabe exatamente o que se passava naquele momento. Se você pega o Rei Lear, você sabe exatamente o que se passa na Inglaterra. Se você pega esse filme que nós fizemos, você sabe o que se passava aqui naquela época. Então, o que é fantástico é que haja uma união de pessoas, porque elas estudam juntas, mas trocam ideias, veem filmes, discutem os filmes e começam a construir um grupo de pessoas, quer dizer, começam a construir uma cultura tão absolutamente verdadeira, importante, visceral, que é
da maior importância para a evolução cultural desse país. Nós precisamos muito dos jovens. E seria maravilhoso que vocês aproveitassem a oportunidade da Cinemateca, o Vereza, que está aqui dando essa força descomunal para nós de São Paulo, né, porque ele é do Rio, que nós ajudássemos e formássemos, junto com vocês, esses grupos para elevar culturalmente a nossa civilização. Né? É muito importante que aconteça isso. Não deixe de construir, de participar desse grupo de jovens. Parabéns, se vocês fizerem isso. Juca, é uma honra conversar com um ícone como você. Imagina. Muito obrigado. Palmas. Eu que adorei.